Salve, salve, meus amigos. Muito bem-vindos aqui a mais um episódio do Papo do Coração. E hoje temos mais uma convidada especial aqui, doutora Luíse Moutinho, que nós vamos conversar um pouquinho sobre uma área da cardiologia que está crescendo bastante, que é a cardio-oncologia. Doutora Luíse, muito bem-vinda. Obrigada. Fala um pouquinho de você. Quem é a Luíse Moutinho Machado? Então, Rodrigo, obrigada pelo convite, eu fico muito feliz. E coincidentemente ontem, né, eu até tive um convite para orientar um TCC de cardio-onco. Eu falei, olha, as pessoas estão querendo saber. Então, eu sou Luíse, sou mãe de 3, uma pequena que até tá junto comigo nos vídeos, vai fazer 18 anos já, e os outros de 4 e 5. Sou formada pelo CESUPA, sou da primeira turma, fiz clínica médica e cardiologia lá em São Paulo, cardio. Conheci uma pessoa maravilhosa na minha residência de cardiologia, um doutorando, né, doutor Rodrigo, lá na escola. E durante a residência de cardiologia lá na Unifesp, me interessei, me apaixonei por esse mundo de cardio-onco, né? Algo que trabalha muito na prevenção, mais do que, às vezes, a gente também tem que correr um pouquinho atrás do prejuízo. Então, Mas Luíse, me explica uma coisa, que quando você fala de cardio-oncologia, a gente está falando dos tumores cardíacos ou a gente está falando também de outras áreas de atuação desse profissional? Como é que é o teu dia a dia aí? Então, isso que é muito legal, né? Porque as pessoas acham, coração não tem câncer. Graças a Deus, realmente quase não tem. Mas a cardio-oncologia, ela vai muito além, né? Então, assim, apesar da gente falar que é algo que agora que está tomando uma proporção maior, os primeiros estudos eram ali da década de 60, né? Então, é mais assim, acompanhar antes, durante e após, né, o tratamento do paciente com câncer. Porque hoje a gente já sabe que a quimioterapia, o próprio tratamento, ele acaba levando algumas complicações que vai muito além do tumor em si, né? A gente tem alguns tumores, mas eles são mais raros. Então, hoje o dia a dia é mais a parte de insuficiência cardíaca gerada pela quimioterapia. A gente tem também doença coronariana, porque a gente sabe que tem algumas outras coisas que a gente vai falar daqui a pouquinho. Trombose, né? Então tem também a questão de arritmias, né? Então é todo uma gama. E nos últimos anos tem se falado de cardio-oncologia reversa, né? O que é isso? É o paciente que já é cardiopata, né? Então eu tenho um paciente que eu falei, o senhor entrou assim na fila da dificuldade algumas vezes, porque ele é revascularizado, ele fez exclusão do apêndice atrial por fibrilação atrial e descobriu um câncer. Então, a cardio-oncologia reversa é o paciente que já tem um problema do coração e agora descobre o câncer. Como é que a gente vai fazer? Né? Já que a gente já sai ali com o coração sofrido, como que a gente vai conduzir esse paciente? Então, tem se falado muito disso nos últimos anos, porque estamos tendo aumento da expectativa de vida e graças ao tratamento que a gente tem, né, de mais rápido tratar o infarto, a gente não vê mais aquele paciente que infarta ficar com muitas sequelas, eles estão chegando na idade de ter câncer. Então, hoje a gente tem muitos pacientes que também estão no contrário. E por que isso, né, Rodrigo? E até, ultimamente, eles têm falado. O câncer e os problemas cardíacos têm muita coisa em comum, né? Principalmente o quê? A inflamação. Então, os nossos fatores de risco, nossos de câncer e coração, eles são muito parecidos. Então, quando a gente fala de sedentarismo, de obesidade, de tabagismo, eles são muito correlacionados. Colesterol aumentado. Então, tudo isso que mantém ali a inflamação do paciente, a cascata, né, de inflamação, ela tanto ativa as doenças cardíacas, como ela também ativa os genes lá, a parte do câncer. Então, eles estão abrindo bastante esse estudo para a gente começar a ver essa parte aí, né? Então, só voltando um pouquinho aqui mais para o começo dessa conversa. O nosso colega médico, né, que vai indicar um tratamento oncológico para o seu paciente, né? Ele precisa ter, obviamente, um conhecimento profundo daqueles medicamentos que vão ser utilizados, aquelas drogas, e na ocasião de uma daquelas drogas poder ter algum efeito a nível do coração, né?
Que orientação a gente poderia dar para esse colega? De que forma ele poderia atuar preventivamente, né? Como é que esse paciente, por exemplo, chegaria até um profissional em cardio-oncologia? A gente sabe que ainda é uma especialidade incipiente aqui na nossa cidade, né? Agora você está coordenando um serviço dentro do Filiola que está iniciando, né, um trabalho. De que forma esse paciente pode chegar a um cardiologista que tenha essa expertise, obviamente, para que comece a fazer uma triagem, comece a fazer um screening desse paciente? Isso aí seria muito importante. Em que momento fazer? Fala um pouquinho sobre isso, atuando na prevenção, no pré-quimioterapia. No pré-quimio. Tá. E aí, assim, o que é interessante é que tanto no Filiola quanto no particular, a gente vê a dificuldade do paciente chegar, né? Eu falo assim que o início é bem difícil. Tipo, os primeiros dias ali no UFI, eu ficava eu e a cadeira. Eu falei, gente, mas com tanto paciente não é possível. Graças a Deus, hoje o ambulatório já está cheio e a gente consegue até chamar outras pessoas para aumentar a equipe. Agora, no particular também, né? E aí, qual seria o momento ideal? Eu falo assim, Rodrigo, todo mundo faz uma avaliação pré-operatória, né? Às vezes até, a gente até conversa, às vezes até over, né? Às vezes até sem precisar, né? Mas começam a tratar o câncer sem essa avaliação, né? Eu não tô falando que precisa passar no cardiologista todo mundo, não, tá? Mas assim, quem deveria passar? Todo paciente que já tem algum histórico de fator de risco, seja hipertensão, seja diabetes, seja arritmia, até mesmo uma obesidade que não está controlada, deveria passar. Porque a gente já tem hoje um cálculo de risco, tá? Então, foi desenvolvida uma calculadora, tipo a gente usa ali e tal, em que a gente coloca lá. E na calculadora, o que ela leva? A químio que está sendo utilizada, então principalmente a parte de mama, mieloma múltiplo que usa muito, passei também a parte dos tumores gástricos, né? Então, por isso que a gente estava falando, não só o oncologista, mas o hemato, o cirurgião, né? Precisaria fazer essa avaliação, né? Então, esse cálculo não precisaria ser feito pelo cardiologista ou pela cardio-oncologia, poderia ser feito pelo médico basal. Deu alto risco ou muito alto risco, deveria encaminhar, né? Então, seria esse primeiro paciente. Essa calculadora tá fácil acesso, tem aplicativo no celular hoje em dia? É da ICOS, né, que é do pessoal da Cardio-Onco, a gente entra na internet e tá lá. E essa calculadora, o que ela leva em consideração? Primeiro, o paciente tem uma fração de ejeção menor do que 50, ele já pontua. O paciente usa mais de 2 antihipertensivos, ele já pontua. Na parte de mama, ele já fez algum tratamento anterior, ele pontua. Então, aí eles vão juntando, e aí no final, alto risco, muito alto risco, deveria passar comigo ou com qualquer outro colega que tenha essa expertise em cardio-onco, né? E assim, eu acho que o mais importante a gente precisa conhecer esse coração, né? E aí eu vejo que as pessoas são muito corajosas, assim, sabe? Às vezes de iniciar um tratamento com alto potencial cardiotóxico sem avaliar. E a gente sabe, como cardiologista, que a avaliação vai muito mais além do que uma fração de ejeção, né? Então, o que eu vejo? O paciente chega com fibrilação atrial. Mas, nossa, como? Aí você vai olhar lá o eco, um átrio gigante. Tudo bem, o oncologista não tem que saber esses detalhes, né? Mas então, se o paciente já tem uma alteração, já tem uma descrição, olha, átrio grande, disfunção diastólica, que as pessoas acham que é normal e não é, a gente sabe. Hipertensão com 2 medicações, encaminha, né? A gente não vai atrasar. E eu te digo que eu acho que o maior receio do oncologista é o atraso no tratamento. Atrasar o tratamento. Exatamente. E é essa visão que quem fez cardio-onco, e aí dentro da residência, né, eu passei 3 meses no ICESP. Isso era muito batido, né? Assim, lá, a gente não pode atrasar. Porque se a gente atrasar, o paciente vai morrer, né? Então, a gente pega um paciente com chance de cura e atrasa a doença. Fica postergando demais. Fica postergando demais. E, assim, eu vejo que a gente está conseguindo mudar aos poucos. Essa semana, a gente teve um resultado super legal lá no UFI de um paciente que tinha um eletro horroroso, isquêmico, assim, uma inversão de T
bizarra, que ele não tinha 2 meses atrás, mas a cirurgia dele era curativa. Era um câncer de bexiga com probabilidade curativa. De cura. E aí, a gente começou a conversar, né? Tem uma colega ritmologista no grupo também, lá do OFI, a gente chamou o pessoal da físio. Pra tu veres que é uma coisa muito mais... Multiprofissional, né? Falei, vamos fazer um teste? Tá? Aí lá a gente ainda não tem, né, a parte de teste ergométrico, ecoestresse, vai ter um dia, mas ainda não tem. Vamos fazer um teste de caminhada. E o paciente foi super bem. Não mudou pressão, conseguiu mais do que era o previsto, já operou, já foi para enfermaria, já está em casa. Agora a gente vai pedir o CAT. Até porque também tem a outra coisa. Que adianta eu pedir um cateterismo um paciente que eu não vou poder tratar? Perfeito, Né? verdade. Não vou poder fazer essa, não vou poder fazer clopidogrel, porque ele tem um tumor que vai sangrar. Eu vou fazer o quê? Então, assim, a gente não pode atrasar essas coisas, né? E o contrário também, infelizmente, já aconteceu. Um paciente com tumor de pele sangrante, que foi fazer o cateterismo, o colega não entrou em contato, né? Colocou o stent, o paciente está sangrando, tem 1 mês de stent sangrando. E não pode todo operar. dia, e não pode operar. Então, esse cuidado que a gente tem que ter, né? Eu acho que a gente precisa abrir, assim, o nosso olhar para o além do coração. A gente precisa... E também além do câncer, tem que ser mais... Eu acho que inclusive, divulgar mais, né? De tornar de conhecimento público não só dos colegas médicos, mas também da população de uma forma geral, que a gente tem essa possibilidade hoje em dia, existe essa especialidade. Óbvio, ainda é algo incipiente em nossa cidade, mas que a gente tem visto um crescimento. Tem outras pessoas, além de você, já envolvidas, interessadas no assunto. E, obviamente, ali, nessa avaliação, óbvio, você leva em consideração esses fatores. Se aquele câncer é de fato curativo, se vai precisar ser feita uma cirurgia ou não, se ele vai só para uma radioquímio, para que você possa decidir que tipo de screening, né, que tipo de exames ele vai fazer naquele pré-tratamento. Sim. Habitualmente, se você tiver ainda um tempinho para avaliar melhor esse paciente, né, que tipo de exame você diria que seriam assim, os indispensáveis para esse paciente realizar? Né? Aquele que você tem um tempinho ainda para você planejar legal, para você avaliar legal, não esse que já tem uma chance curativa que você não pode atrasar. Isso. Sim. Porque a gente está falando quando a gente fala de OFIR, a gente fala de paciente que já chega um pouco no limite, né? Sim, a gente sabe. Mas no particular, sabes que eu tenho pouco feito pré, né? Eu faço mais durante e pós. Mas como que seria? E aí vem a gente saber que droga vai usar. Essa é outra coisa, né? Por favor, oncologistas, me mandem qual medicação está previsto. Assim, com o tempo eu já sei, pro gástrico eles vão usar mais isso, né? Mieloma, mais sarcoma, com certeza é uma dose alta de doxorubicina, que é uma droga que o pessoal chama da quimio vermelha, que dá muita cardiotoxicidade. Então, assim, geral, a nossa avaliação de fatores de risco. Então, hipertensão, então a gente já faz uma avaliação. E aí tem um mnemônico muito legal, que é o ABCDE, né? Então, no A, do paciente saber que isso pode acontecer, né? Então, warrants, né? Avisar que isso pode acontecer, para o paciente estar ter aquele conhecimento e ficar vigilante e alerta. Ainda no A, o uso do AS para quem precisa, a gente também não precisa ter medo, né? Coitadinha, câncer, vamos tirar, não. O B de blood pressure, né? Da pressão arterial. E aí saiu essa semana passada no ESC, no sprint, que o controle pressórico do paciente com câncer tem que ser o mesmo controle do paciente que não tem câncer. As metas são as mesmas. As metas são as mesmas, bem parecidas, né? O C de colesterol e cigarro. E assim, eu fico muito triste porque drogas que sabidamente aumentam o colesterol, tipo no câncer de mama, no câncer de próstata, o paciente chega sem um colesterol, né? Sem uma dosagem prévia. Sem uma dosagem prévia, né? E aí você vê lá, assim, LDL, né, 250, socorro, né? E cessar o tabagismo, né? A gente não tem como manter o cigarro durante esse momento. O D de diabetes, então, ver uma glicemia, uma glicada, ver como tá. E o E de orientar exercício. Então,
é uma consulta cardiológica bem feita. Agora, se é uma droga que eu sei que tem alto potencial de vasoespasmo, por exemplo, um teste funcional, né? Então, aí a gente faz o ergospirométrico, faz um teste ergométrico, dependendo da idade, do fator de risco, angiotomo, né? Porque aí, às vezes o paciente ele não tem nem DAC, mas ele tem uma ponte que o paciente que está tratando câncer, ele já é mais taquicárdico, né? Ele já tem o coração mais acelerado. E aí, se eu não sei que ele tem essa ponte, ele vai ter dor, eu vou achar que DAC, chega lá... Eu vou só fazer um parênteses aqui, né, até para explicar, né? A ponte que ela está falando é a ponte miocárdica, né? Que nada mais é de uma variação anatômica. As nossas artérias do coração, normalmente, elas percorrem superficialmente, por cima do músculo cardíaco e vão emitindo seus raminhos para dentro do músculo do coração. Isso é para irrigar o músculo cardíaco. E tem determinadas variações anatômicas, né, em que parte dessa artéria mergulha no músculo e sai lá adiante, que a gente chama de ponte miocárdica. Isso não é uma doença, mas pode causar, inclusive, alterações dos exames do dia a dia, né? Eu que trabalho com cateterismo, a gente acaba vendo isso com mais frequência. Né? E muitas vezes, para explicar para a pessoa que ele não tem uma doença, que diz, eu tenho uma ponte, porque a minha ponte... Calma, isso não é uma doença, isso é uma variação da anatomia, mas que pode sim causar alterações nos exames. E como ela está falando, um paciente que fica mais taquicárdico, ou seja, uma frequência cardíaca mais elevada, ele pode vir a ter até alguma sintomatologia relacionada. Então, a importância de fazer uma avaliação prévia relacionada a isso. E aí o eco, né? E do eco, não eco normal, né? A gente fala muito hoje... A fração de ejeção do paciente com câncer é por Simpson, né? Porque quando altera justo ali naquela parte que o Tycho não consegue medir bem. E o strain, né? E aí me pergunto o que é o strain, né, Luiz? E aí como é que eu explico para os pacientes? Que o coração é uma banda, né? É uma banda que é girada em si. E ele não bate de cima e baixo, ele se contorce como uma toalha. Então a gente pega a toalha ali, contorce e sai aquele coração, sai o sangue, né? E o strain, ele vê justamente essa deformidade, né? Então ele vê que a toalha não tá torcendo legal. Então, às vezes, o paciente que tem pressão alta há muito tempo, o eco aparentemente está normal. Mas quando você faz o strain, você já vê que ele já tem ali uma alteração. E também... esse ano foi um ano de muitos estudos legais para cardio-onco, que mostrou que a gente tratar já essa alteração do strain já previne cardiotoxicidade, né? E a cardiotoxicidade, Rodrigo, vai muito além da insuficiência cardíaca. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa falar bem, assim. Vai além da fração de ejeção, da fração de ejeção. Não, e da insuficiência cardíaca, porque cardiotoxicidade, a gente tem pressão alta, que é cardiotoxicidade, trombose, cardiotoxicidade, pericardiopatias, aquele nosso paciente que teve uma miocardite, né, super importante, é uma cardiotoxicidade. E se a gente não age, a gente impede o paciente de ficar bem, ou às vezes até o paciente morre, não pela doença, e sim pelo coração. Então, quando a gente vê que a gente já tem essa alteração, né? A gente já tem essa alteração na deformidade cardíaca, a gente já começa a tratar e ficar mais de olho nos fatores de risco. E olha que interessante, quem infarta mais, né? Eu acho que isso é uma coisa um tema que a gente gosta bastante de discutir. Dentre os pacientes que têm câncer, os que já trataram, mama e pulmão e próstata. E o que esses dois têm de comum? A gente tira a proteção hormonal. Só que aí pegaram um grupo de cardiologia, pegou câncer de próstata, vamos testar. Dentre as medicações, dos mais antigos e dos mais novos, se tem realmente diferença. Só que como eles eram acompanhados por cardiologias, não teve evento. Porque os fatores de risco estavam sob controle. Então, talvez... Muito além da droga, claro que a gente tem drogas que causam mais, mas um bom controle já faria essa boa diferença, né? E eu falo assim, a gente vê que, mas poxa, o oncologista devia fazer isso. Não dá, gente, né? Assim, o oncologista ele tem que estar pensando em outras coisas, ele tem que estar pensando para aquele paciente, qual é a probabilidade dessa medicação funcionar? Né? E a gente sabe que também, poxa, será que o paciente vai
fica bem. Então, todas essas já são muitas variáveis, né? Eu digo, o oncologista, o hematologista, ele é o tronco ali no tratamento, né? Mas os especialistas, rádio, cardio, o ecocardiografista, o hemodinamicista seriam os galhos ali da árvore. Então, se o oncologista não fizer essa organização, a gente acaba que se perde, né? Então, eu acho que essa conversa aí ela é muito importante, né? E um tratamento preventivo que você citou há pouco, ele vai depender dos fatores de risco ou não depende? Então, por exemplo, um indivíduo que não tem fatores de risco, mas que vai fazer um tratamento com uma droga sabidamente cardiotóxica, existe alguma medicação, existe alguma prevenção ou não? Então, está se discutindo, né? A gente já não tem nada robusto das estatinas, né? Nessa prevenção aí prévia. Mas sem nada a gente ainda não tem, né? Mas mesmo ali da mudança de hábito de vida e tudo. Agora da estatina, o interessante é que a gente baixa ali, né, a nossa meta de LDL. Então, um paciente que vai iniciar um tratamento, a gente já tem que enxergar com um paciente que já tem um dano, né? Então, a minha meta é menor do que 70. Então, dificilmente a gente pega alguém que não vai precisar de estatina na hora que a gente baixa. Só que aí já estão entrando até os novos, né? Os inibidores, PCSK9, porque a gente tem o paciente que a gente dá estatina e ele continua tendo alteração, a placa de gordura continua aumentando. Poxa, é porque ele ainda está inflamado. Então, se ele ainda está inflamado, a chance dele evoluir ruim ainda existe. Então, ele também está sendo estudado essa parte. E também, essa última semana, o nosso querido sacubitril valsartana, né? Foi um estudo só, então é muito precoce da gente dizer, mas mesmo para os pacientes, sem insuficiência cardíaca, ele conseguiu prevenir cardiotoxicidade. Então, talvez aí no futuro a gente vai ter essa indicação. Não, olha, paciente que é hipertenso, vai começar, talvez a seja importante. Então, já tem uma insuficiência cardíaca que a fração ainda está preservada. Talvez para esse grupo de pacientes a gente consiga uma boa resposta. Vai valer a pena. Então, em resumo, né, é o básico bem feito. É o básico bem feito. Vai resolver a maior parte dos casos. Isso. E isso a gente falou do pré, né? Sim. E ao longo do tratamento, né? A gente sabe que tem uma variabilidade do tempo que esses pacientes vão ficar em tratamento, em quimioterapia, uns mais, outros menos. Como é feito esse acompanhamento, de quanto em quanto tempo, que tipo de exames devem ser, além dos controles dos fatores que a gente já viu aqui, que é o básico bem feito. Mas além disso, ao longo do tratamento desse paciente, de que forma ele deve fazer acompanhamento com um cardiologista ou com um cardiólogo? Então assim, o paciente de alto risco, ele vai ser visto muito mais de perto, né? Então, se a gente está falando que a gente precisa identificar os pequenos danos miocárdicos, então é orientado, aí depende de qual quimio ele vai estar fazendo, mas no básico, né? A gente faz dosagem de troponina, BNP, né? A gente está discutindo o momento ideal, porque o paciente com câncer ele já é um paciente que ele coleta muitos exames. Então, a gente acaba fazendo junto com os exames que o oncologista vai pedir. Então, ProBNP, uma troponina, ela vai ser feita ali no ciclo, geralmente, que o paciente já vai coletar exame. O eco, aí depende, porque depende da dose de químio que ele vai fazer. Por isso que eu digo, às vezes eu pego assim, eu falei, mas gente, se eu saber a dose, a gente não consegue, né? Mas em média, pelo menos, vai começar, tem que ter um eco. Vai mudar de químio, outro eco. O trastuzumab, né, que é muito usado no câncer de mama, eles falam para fazer a cada 3 meses, porque ele tem, mesmo paciente que não tem fator de risco, tá? Porque ele é uma droga com alto potencial de cardiotoxicidade e assim, do dia para a noite. O paciente hoje também... Não dá aviso. Não dá. Só que por que então a gente usa ele? E aí que vem o conhecimento além do coração. O HER2, ele está muito relacionado com metástase a longo prazo. Então, a paciente que tratou
operou, ficou curada do câncer. Aí daqui a 10 anos ela aparece com câncer, uma meta cerebral. Então, eu deixar de tratar essa paciente que tem o HER2 positivo é muito ruim. E aí também vem uma coisa muito legal, né? Que eles falam de cardiotoxicidade permissiva. Que é isso, né? Por isso que esse eco ele tem que estar ali, a gente tem que estar olhando. Eu aceito um leve dano cardíaco em prol do tratamento do câncer, né? Porque, assim, mais pesado, né? Como eu falo, gente, não adianta, o coração tá perfeito e ir pro caixão, né? É duro ouvir isso, mas é a verdade, né? Então, assim, não adianta a gente... porque o coração vai sofrer... Mas é necessário. É necessário. É um preço a se pagar, né? É um preço a se pagar. Então, é melhor a gente aceitar um pouquinho, né, dessa cardiotoxicidade permissiva. E aí, a gente trata, bem tratado, como tu falaste, né? O feijão com arroz bem feito. Então, aí, para esses, a cada 3 meses, o eco. Manter exame de sangue, eu falo, gente, vamos pedir um colesterol, uma glicose, né, ali, também a cada 3 meses. E a medida de pressão. Parece básico, né? Mas, assim, se tu olhares, a maioria dos oncos não mede pressão, né? E, de novo, sem julgamentos, né? Porque eles também não palpam o abdômen de todo mundo. A gente acaba vendo que as especialidades mais específicas, elas acabam... Tudo bem, tem muitos lugares que até tem aquela triagem, eu acho muito legal, né? Porque aí você já, pelo menos, já pede uma pré-consulta, né? Antes da quimio, eles fazem, sim, a medição. Mas tem alguns quimioterápicos aí que entra a questão do paciente saber que você começa a tratar e aí você tem que medir a sua pressão em casa durante 8 semanas, né? Os MABs da vida, né? Que termina com MAB. Isso independente dele ter hipertensão previamente. Independente, porque como o mecanismo de ação no GF, né? Lá no fator de crescimento, é até uma resposta do tratamento. Olha que interessante. O paciente ter hipertensão, aparentemente, mostra que o remédio está fazendo melhor. Efeito. Olha que legal, interessante. Então, assim, se eu... Só que também o paciente, a gente sabe que o paciente que não é hipertenso, ele faz emergência hipertensiva com níveis pressóricos mais baixos, né? Então, a pressão não precisa subir tanto para ele encharcar o pulmão, né? Então, por isso que tem que ter esse controle. Esse alerta. Esse alerta. E aí, nesses casos, falam que é para fazer durante 8 semanas a medida ali domiciliar. Medida frequente domiciliar. Porque às vezes... E aí, né? Vou parar a minha químio? Olha, Rodrigo, acho que nesse último ano, lá no FIA, a gente atendeu quase 1.000 pacientes, né? E teve uma paciente só que a gente precisou pausar. Não foi interromper. Foi pausar a químio, melhorar as condições para ela voltar a fazer. Agora, o contrário também já teve, né? Eu já tive que grifar. Não é cardiotoxicidade, é da doença. Então, assim, existem alguns cânceres que eles não são tumores cardíacos, mas eles acabam alterando as válvulas, né? E aí, essa alteração, ela já mostra que a doença está evoluindo. E aí, nesse caso específico, e em outros, o colega achou que o inchaço da paciente era uma cardiotoxicidade à droga. Aí eu liguei e falei, 20 minutos de ligação no telefone. Não é. É o contrário. Em vez de tu parares a químio, tu precisas intensificar a químio. Porque a válvula não está fechando porque tem doença ali. Então, mesmo para mandar para cirurgia, aí eu até mandei os artigos falando que até para mandar para cirurgia cardíaca, a doença tem que estar bem controlada. Porque se a doença não estiver bem controlada, o paciente não vai sair. Nem vai tolerar a cirurgia. Nem vai tolerar, ele não tolera. Então, a gente fica, eu falo assim, a gente fica muito vigilante ali, né, durante, e faz de tudo para não parar, né. Cardioveste, já a paciente evolui com FA, a gente faz uma cardioversão, programa, né, o choque, o paciente morre de medo do choque, né, mas às vezes é necessário, porque aí eu dou um respiro pro coração, melhora,
volta química. Melhora a dinâmica cardíaca e diminui o risco dele vir a ter uma trombose, né? Um AVC ou alguma coisa do tipo. Maravilha. E obviamente, esse acompanhamento, ele deve perdurar por além da quimioterapia, além de uma radioterapia. E quais são os perigos ao longo do tempo, né? Ao longo de quanto tempo esse paciente sempre vai precisar acompanhar com o cardiologista? Sim. A gente sabe que quando a gente tem que, na maioria das vezes, a gente escuta isso dos nossos pacientes, quando a gente tem que escolher um médico para acompanhar, habitualmente eles escolhem o cardiologista. Deveriam escolher o geriatra, né? Para cuidar dele de forma global. Mas habitualmente eles estão mais preocupados com o coração. Por isso que a gente tem que até aprender a cuidar de outras coisas, né? Sim, que é aquela não tenha que dúvida. o pessoal fala muito de janela da oportunidade, né? Chegou pra gente com um paciente com uma hemoglobina glicada de 10, eu tenho que, né, saber pelo menos manejar, o básico. né? E aí me conta aí como é que faz esse pós-químio, pós-rádio, como é que é esse acompanhamento, quais os riscos envolvidos e por quanto tempo eu devo fazer isso? Tá. E aí vem muito legal a gente falando de rádio, Rodrigo, que a radioterapia, ela aumenta o fator de risco tanto para doenças da válvula do coração, né? Aumenta o fator de risco para aterosclerose, né? Então, para que ela acelera ali o depósito de gordura na artéria do coração. E ela pode também dar pericardite, né? Então, a rádio, dependendo do valor e do local, né? Dependendo da dose do local. Quando a gente fala de radioterapia esquerda, assim, hoje em dia, as radioterapias, elas estão bem melhores. Então, eles conseguem fazer um desenho melhor que protege mais o coração. Mas hoje a gente ainda está atendendo os pacientes de rádio de 10 anos atrás, né? E por que eu falo 10 anos? Porque o que é dito, o que é visto, né? É que ela adianta 10 anos ali da doença coronária. Então, o paciente que iria infartar com 70, ele infarta com 60, né? Então, a rádio, ela tem esse potencial. Eu falei da rádio em hemitórax esquerdo, né, na parte do lado esquerdo, mas a gente também tem que pontuar pescoço e região torácica em geral, né? E aí, quando a gente usa aqueles nossos cálculos lá de risco, né, do paciente que chega no PS, né, e isso é para os médicos de PS, pergunte se o paciente tratou algum câncer, né? Não é perguntado isso, né? E fez radioterapia, se sim, ele pontua um ponto a mais lá no nosso time, né? Nosso time RISC. Então, a gente precisa ver. Então, eles têm mais evento agudo. Então, a rádio a gente tem que acompanhar pro resto da vida, né? Principalmente a rádio, não é qualquer rádio, né? Cervical, torácica. Região torácica Como um todo, cervical, né? E cervical, isso. O que eu tô pegando, Rodrigo? Pacientes jovens, tá? Que trataram ali na infância uma leucemia, um linfoma, e aí já estão com insuficiência cardíaca com 30, 40 anos. Então, porque ninguém nunca disse para eles que eles teriam que se preocupar, que eles não poderiam ganhar muito peso, que eles teriam que fazer exercício. Então, eles já chegam, se é só... O básico bem feito bem antes, né? Bem antes, desde sempre, porque são crianças que são expostas a danos cardíacos numa fase muito precoce da vida, né? E a gente já sabe que um dano cardíaco predispõe a outros danos, né? Que eu correlaciono muito quando eu vou explicar isso para os pacientes da mulher que tem problema ali, periparto. Então a gente já sabe que essa mulher ela tem uma chance maior de ter outras complicações no futuro, é mais ou menos a mesma coisa. Então ali o pós é a longo prazo, tá? Então a gente tem o pós imediato, que geralmente é 3, 6, 9 meses e 1 ano, e depois anual, né? Seria um acompanhamento aí anual, check-up anual, bem feito, né? Controle dos fatores de risco, que eu acho que aí é um dos pontos mais importantes da gente se falar. Maravilha. E falaste da radioterapia, que adianta a quimioterapia. Você vai estar preocupado se houve algum dano cardíaco durante o tratamento, né, para se preocupar com complicações futuras, e caso você não detecte nenhuma alteração cardíaca ao longo desse período de tratamento.
Além do check-up habitual, existiria alguma preocupação maior ao longo do tempo? Sim, o strain, né? O próprio strain. A gente tem que acompanhar mais porque a cardiotoxicidade ela é dividida em aguda, subaguda e crônica. Então, a gente tem, sim, pacientes que desenvolvem pós, né? Então, ali, após 10 anos, 5 anos, a gente tem pacientes que estão desenvolvendo insuficiência cardíaca. Dá para dizer com certeza que é pela químio? Não, mas tipo assim, sabe aquela coisa, não me empurra que eu já tô na beira, né? Tipo, o coração Só tá já tá faltando um gatilho. só falta um gatilho. Então, é uma pressão que não tá bem controlada, uma glicose que começa a aumentar. Então, a gente tá ali sempre. Eu falo que hoje a gente tem uma gama de medicações que atuam muito além, né, do coração. Então, quando a gente fala ali de insuficiência cardíaca, uma das primeiras drogas que a gente entra ali no OFI, mesmo durante a quimio, são os inibidores, né, do SGLT2, né? E olha que interessante, o paciente com câncer, ele é um paciente muito... que ele é muito empolgado não, mas assim, ele vai muito atrás do tratamento dele, né? Ele, sim... Engajado. Engajado, era essa a palavra. Ele é muito engajado no tratamento dele. E aí, a gente trabalha com pessoas que têm uma condição financeira não muito boa, né? A gente consegue desconto, a gente sabe. Às vezes consegue amostra, mas eu tenho pacientes que estão no terceiro câncer com 35 anos, tá? Então, teve leucemia, aí o tratamento evoluiu, câncer de mama, aí linfoma, enfim. Então, imagina o tanto que esse coração já sofreu. E aí, agora, insuficiência cardíaca, né? E aí, eu fico até assim, porque eles não têm noção, eu acho, né, da gravidade de uma insuficiência cardíaca. Pacientes não oncológicos, né, que não têm câncer. Mas quando a gente explica para o paciente que está tratando ou que já tratou, ele engaja. Eu sempre pergunto, tem condições de comprar? É um remédio caro e tal? Não, doutor, a gente dá um jeito. Pro coração a gente dá um jeito. E, como eles dizem muita frase, não, doutor, eu ganhei do câncer, eu vou perder pro coração, né? Vou nadar para morrer na beira, não. E assim, até hoje só teve uma paciente que ela realmente falou, doutor, eu não tenho condições. Aí a gente deu um jeito e conseguiu a amostra para ela ir para 5, 6 meses. Então, isso eles são muito engajados, né? Eles respondem muito bem. Então, me perguntaram, Luísa, mas por quê? Né? Por que tu resolveste entrar nessa especialidade muito sofrida? Primeiro foi uma questão pessoal, né? Porque meu padrasto teve câncer. E aí, lá em São Paulo, foi a primeira vez que eu ouvi dizer que como ele era super obeso, ele tinha um IMC de 50 e pouquinho, ele já tinha um risco cardíaco aumentado. Porque a droga que ele ia fazer faz vasospasmo. Aí eu, tá, e aí? E aí, na escola tinha já, né, lá... A gente fala escola, que é a Unifesp, né? Porque a escola parece que é a escolinha aqui exatamente. Da Unifesp já tinha, né, o grupo de cardio-onco, e eles trataram. Falei, poxa, não é só o meu pai que merece ter esse tratamento, né? Todo mundo merece ter esse tratamento, né? Todo mundo merece ter um cuidado além do câncer para que ele consiga terminar, né? De novo, a minha frase faz o teu trabalho aí, que o coração é o seguro, né? Então, vai ter que fazer droga, 2, 3, a gente vai. Hoje a gente tem uma gama, né, de medicação que a gente consegue controlar muito bem esses pacientes. E depois a gente vai. E o que a gente vê hoje em dia é que avançou tanto o tratamento do câncer que a gente tem um percentual de cura altíssimo, né? Posso estar enganado no número, mas cerca de 80% dos tipos de câncer você consegue tratar e curar. Sim. Especialmente se você descobrir precocemente, né? Então, realmente, esse tipo de... essa área de atuação, né, da cardiologia, eu não gosto de falar de subespecialidade, que dá uma ideia de diminuição, né? Mas essa área de atuação dentro da cardiologia, ela ganha uma importância fantástica, porque o que a gente tem visto nos últimos tempos, né, nas últimas 4 décadas, é uma redução global da mortalidade cardiovascular. As coisas avançaram muito, a gente já tem um número muito elevado, obviamente, mas existe uma redução nos últimos anos, né, especialmente pelos avanços, tanto de medicamentos quanto tecnológicos, aí na questão do tratamento das doenças de artéria coronária, enfim, vários dispositivos, vários devices que apareceram ao longo do tempo que estão permitindo que esses pacientes
vivam mais, a saúde, de uma forma geral, tem melhorado, então as pessoas têm alcançado a longevidade, né? E com isso, obviamente, aumenta a sua possibilidade de desenvolver outras doenças, como o câncer, que acaba ficando ali muito próximo em termos de causas de mortalidade a nível global, e precisam, obviamente, receber um cuidado adequado também durante o seu tratamento num momento bastante delicado, né? E como tu falaste, né, teus pacientes, ganhar do câncer e perder na beira por um outro problema que é tratável, né? Tratável, prevenível, né? Isso que eu falo assim, gente, então vamos tentar. Os pacientes precisam entender, né, que eles têm essa chance de cura dos dois. E aí, Rodrigo, também não só cura, né? Hoje a gente consegue, né? Hoje os oncologistas conseguem transformar cânceres metastáticos em doenças crônicas. Então, tinha uma paciente que ela está há 10 anos usando a quimio e ela está bem. Só que pro meu susto, adivinha o último eco dela? 8 anos. Tipo, nossa senhora. Né? Falo, Deus protege. Mas assim, usando uma droga sabidamente cardiotóxica, né? Só que não tinha ninguém para fazer isso, né? Assim, na hora que dividiu, né, o HC e o UFI, a gente sabe que os pacientes do UFI não conseguem chegar no HC porque o HC tem que abraçar o mundo, né? Sim. Então, né? Então, assim, muitos pacientes não estavam conseguindo chegar. A gente vai precisar ainda evoluir, tanto no sentido de serviços públicos, né? A nossa população aqui no estado majoritariamente depende do serviço público, mas também no serviço privado, porque efetivamente a gente pouco ouve falar, inclusive no serviço privado, né? A gente não tem essa procura, esse conhecimento, essa troca de experiência, né? Do oncologista trocar uma ideia com você antes de iniciar um tratamento, na verdade. Agora já tem o quê? 7 anos que eu voltei, né? Agora a gente já tem, né? Já ligam, já falam, olha, Luiz, tô te mandando esse paciente, mas também foi muito porque eles viram que eu não ia atrasar a vida deles, né? Eu acho que o maior receio era um trabalho que está sendo feito, começando uma conscientização. E a gente tem que falar mais sobre isso, né? Bom, Luiz, o papo está muito bom, a gente está caminhando para o final aqui do nosso podcast. E eu queria que você deixasse o recado aí, tanto para os nossos colegas médicos de uma forma geral, tá? Os oncos, enfim, os cirurgiões, aqueles que trabalham com pacientes oncológicos, mas também para os nossos pacientes, uma mensagem de esperança aí, e de que eles já têm ferramentas, né, para deixar esse paciente bem. E fale um pouquinho onde é que a gente pode encontrar você nas suas redes sociais, fale um pouco para a nossa audiência. Então, primeiramente, queria dizer muito obrigada, tá, Rodrigo, por esse convite. Se for me deixar falando de cardio-onco, a gente passa a manhã inteira, né? Mas, assim, para os colegas, podem contar comigo, né? De novo, tratem como tem que tratar, que do coração a gente segura. E o paciente não se preocupe, às vezes fica assim, poxa, mais uma coisa para me preocupar? Não, deixa que a gente se preocupa, tá? Então, hoje, eu tô atendendo também lá na Psiclinic, né? Meu Instagram é Luiz M. Machado Cardio, e podem contar comigo para o que vocês precisarem, tá? Teve uma coisa que a gente falou no início e não falou mais depois, né? Mas eu tenho muito orgulho de ser da Força Aérea Brasileira, né? Então, os meus pacientes lá, a gente já tem um serviço lá, que o oncologista, o cirurgião me encaminham esses pacientes. Então, os que são da FAB também podem contar comigo para a gente continuar nesse programa aí, que com certeza a nossa meta é que vocês tenham vida nos dias, não somente dias de vida. Maravilha, Luiz, e muito obrigado mais uma vez pela sua vinda hoje aqui com a gente. E a gente encerra por aqui o nosso podcast, agradecendo a sua audiência. Não deixem de se inscrever no canal, ficarem atentos às notificações para os próximos episódios, sempre com assuntos bastante relevantes relacionados à cardiologia. Um papo direto com você que está em casa. Muito obrigado.